enquanto nós não elegemos aqui, fazer aquilo que eu chamo uma revolução brasileira, e nós teremos que discutir qual é o seu conteúdo, qual é a sua direção, nós vamos continuar assim, mas a riqueza do país vai sendo apropriada pelos estados metropolitanos e pelas multinacionais, por todas as frações do capital. E o nosso povo empobrecendo. É isso grave. Essa é a primeira consideração. Segunda, a questão central é essa daí, né? Claro. Então, como é que você pode explicar para o mundo que, e para nós mesmos, especialmente, como um país com potencial gigantesco é um país atravessado pela miséria, pela exploração, pela violência? Não tem uma explicação, a não ser uma classe dominante, que é um horror. Essa classe dominante brasileira é um horror. Banqueiros, latifundiários, grandes comerciantes, industriais, que utilizam todo dia o país como uma mercadoria a ser vendida no mercado mundial a preço vil. É isso que está colocado muito claramente e há muito tempo. Então, veja, a experiência nossa mais vitoriosa, de consciência burguesa, inclusive na periferia capitalista, foi o desenvolvimentismo. Aí, Farinazo, nós teríamos que conversar muito, mas eu creio que a gente tem uma divergência. O desenvolvimentismo não é mais possível na periferia capitalista, latino-americana. Por quê? Porque as condições da economia mundial mudaram drasticamente. E aqui eu tenho amigos no campo da esquerda que pegam o modelo chinês, mas pegam o modelo chinês sem falar em 1949 e na Revolução Chinesa. Não dá para colocar o modelo chinês aqui, não. Pois é, não dá. É um modelo próprio, professor. E adaptado a essas novas condições, né? Então, veja o seguinte, lá nos Estados Unidos, eles fizeram a Revolução Americana, que eles chamam com muito orgulho. Os ingleses fizeram a Revolução Inglesa. Os franceses não podem ver gente mais nacionalista cantando a Marseillaise. Eles são zelosos da nacionalidade francesa. Fizeram a Revolução Burguesa. Os chineses fizeram a Revolução Chinesa. Os russos fizeram a Revolução Russa. Os cubanos a Revolução Cubana. Nós temos que fazer a Revolução Brasileira. Essa revolução, para mim, ela tem que enfrentar precisamente o fracasso do desenvolvimentismo. Qual era a ideia básica do desenvolvimentismo? Era uma associação entre a classe trabalhadora e um conjunto de reivindicações, reforma agrária, direitos trabalhistas, sociais, etc., associado a uma burguesia brasileira de caráter industrial, com a participação das multinacionais. E, naturalmente, com transferência de ciência e tecnologia, toda a formulação que ficou muito rica na Comissão Econômica para a América Latina, aquele estruturalismo cepalino. O que a experiência demonstrou? Que é mais do que um livro dos economistas e dos sociólogos. Que a burguesia brasileira industrial, ela renunciou a essa função. Eu soube que você concorreu nas últimas eleições, e imagino que esteja afiliado ao PDT. Eu li o livro do Ciro. E acho que foi uma tentativa de uma contribuição original do Ciro. Mas o que ele conclui lá? Ele diz, olha, nós precisamos fazer uma burguesia que não é rentista. Porque a burguesia brasileira virou uma burguesia rentista. Ela não está disposta. E todas as frações, porque os comerciantes ganham com a dívida pública. Os fundos de investimento do setor agrário, do latifúndio, ganham na dívida pública. Os industriais remanescentes ganham na dívida. E os banqueiros nadam de braçada. Essa burguesia não vai fazer o desenvolvimentismo. Isso cabe a uma tarefa do povo, essa grande maioria da população que não encontrou seu partido, seus líderes, suas vanguardas necessárias para encampar. E é claro que um dos componentes é o nacionalismo. Agora, nós temos que ver qual é o contexto e a extração do nacionalismo. Esse nacionalismo revolucionário vai ser uma força objetiva do povo, das classes subalternas. E terá que ter, tal como elucidou Darcy Ribeiro, entre outros tantos, vai ser um conflito com os Estados Unidos. Não tem como. Os Estados Unidos são a potência hegemônica aqui. Você acha que com os Estados Unidos, Farinato, esses políticos vão lá, até movimentos sociais vão lá, batendo costa de senadorzinho, de deputado? O poder imperialista não dá a menor importância para isso. Isso é uma atividade de segunda categoria. É força objetiva, força econômica, força militar, força política, capacidade inventiva do povo. Se isso não se transforma em força objetiva, não dá. E aí,
Eu espeto os meus camaradas da esquerda, por quê? Porque na esquerda há um tremendo preconceito, que é, junto com uma ignorância igualmente gigantesca, da força do nacionalismo.